Boa noite, Rosianísio. Boa noite, Neguinha. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês conosco essa noite. Então vamos começando devagarzinho. Boa noite, querida. Que bom já termos companhia para a gente iniciar mais uma atividade. O mês de novembro chegando ao final e a gente aqui cumprindo as nossas tarefas, né? Afinal de contas, não poderia ser diferente. Vamos então fazer a nossa prece inicial, né? Para que a gente possa começar a nossa atividade e rogar ao Divino Mestre Jesus que nos intua, nos dê sintonia e sabedoria para a realização dessa tarefa, né? De mais essa tarefa. Afinal de contas, a gente sabe que são muitas tarefas, né? E que o plano espiritual, de maneira ordeira, busca nos auxiliar. Boa noite, Ivone. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom ter você aqui conosco também nessa sexta-feira à noite. Então vamos fazer nossa oração. Eu convido vocês a se conectarem comigo ao plano superior, para nós, minha amiga, luz e paz. E que a gente possa, na figura, na imagem do nosso Divino Mestre Jesus, nos seus olhos doces, no seu semblante amoroso e de ternura, nos envolver nas melhores energias, rogando aos nossos amigos espirituais, benfeitores abnegados da nossa casa, que nos intuam, que nos conduzam, que nos iluminem nesse nosso pequenino trabalho. Que os nossos amigos anjos guardiões estejam conosco, nos envolvendo e nos confortando. Agradecer a espiritualidade amiga que dirige a nossa casa de oração, por mais esse momento, por toda a condução, por todo cuidado, por todo zelo e intercessão para com todos nós. E rogar ao bondoso Pai Criador do Universo, que se apiede de todos nós, dos nossos irmãos em humanidade, que derrame as suas misericórdias sobre todo o nosso planeta, porque de lado a lado do nosso querido planeta Terra, temos problemáticas diversas, dores, sofrimentos e dificuldades, todas necessárias para o nosso aprendizado e evolução, mas que a sua bondade possa, sobre forma, se derramar sobre nós, sobre todos os que sofrem, sobre todos os que choram, sobre todos os que estão perdidos, sobre os desesperados. E que de alguma forma a nossa fala de hoje possa trazer algum alento, alguma esperança para acalentar esses corações sofridos. Agradecemos por cada companheiro já aqui presente que irá nos acompanhar nesse humilde trabalho. Agradecendo pelos que ainda chegarão. E, sobretudo, agradecer por todo o amor que recebemos do plano superior. Nos leve, nos intue e nos conduza nesse pequenino trabalho hoje e sempre. Que assim seja. E assim será. Boa noite, Inês. Boa noite, Rosângela. Boa noite, tia Cândida. Boa noite, Leda. Seja bem-vinda. Boa noite, Cecília. Eugênia, querida, boa noite. Obrigado por vocês estarem conosco
Boa noite, Ale. Muito obrigada também por estar aqui, viu? Boa noite, Denise. E o nosso trabalho de hoje, ele tem sobre tema os tempos atuais e momentos de reflexão. E ele é bem interessante, tanto quanto todos os trabalhos que nós fizemos, né, e ainda temos a conclusão na próxima semana na nossa casa. Esse mês de novembro, né, nós tivemos como tema central o Evangelho Rede Vivo e o Espiritismo e as questões sociais. Então, o objetivo desse tema central e os outros que eu irei sinalizar aqui, os que foram realizados em cada doutrinária, ele tem como objetivo exatamente para que a gente possa conhecer e compreender melhor um pouco acerca das leis de Deus, das grandes virtudes, né, da necessidade de nós buscarmos trabalhar com empatia, com solidariedade, com fraternidade, diante de tantas desigualdades, de tantas mazelas, de tantos equívocos, porque nós sabemos que a sociedade, de uma forma mais ampla, está de certa maneira adoecida com relação aos valores morais. E esse mês que ainda não acabou, nós já conseguimos realizar tarefas, né? Já falamos sobre desigualdade de gênero, falamos sobre racismo, falamos sobre o direito à alimentação, ecologia e espiritismo, falamos sobre violência e direito à vida, falamos já sobre desemprego e direito ao trabalho, sobre desigualdade social, e ainda nós falaremos essa semana sobre homofobia e vícios na modernidade. Então a gente tem aí uma vasta gama de lives, de doutrinárias, algumas gravadas na nossa página do Cetrasc no Instagram, né? Elas todas serão colocadas posteriormente, pelo menos as de segunda-feira e as de sextas, né? Elas serão colocadas no nosso canal do YouTube, para que vocês que não assistiram ou que já assistiram possam também depois se deleitar, né, absorver um pouco mais sobre esses temas e os lindos trabalhos que os nossos companheiros realizaram esse mês. E por que a gente está falando sobre tudo isso? Nós estamos em um momento muito relevante, né? E em que esses valores e que um processo da igualdade, do respeito, da empatia sejam abordados, né, de uma maneira bem mais intensa, para que a camada da sociedade que ainda não despertou de que todos somos iguais, de que todos somos irmãos, de que todos temos os mesmos direitos e que não é a condição social, não é a cor da pele, não é a opção de gênero, né? Não são as deficiências que definem a gente. Nós somos irmãos em humanidade. E o Cristo vem, desde quando aqui esteve, sinalizou isso para a gente. Sinalizando que a gente nos amássemos, que nós amássemos a Deus, mas sobretudo que a gente amasse o próximo como a nós mesmos, significando de que nós somos iguais, que é possível dar ao outro aquilo que é dado para a gente. Basta que a gente tenha para dar. Não só para aqueles que a gente ama, não só para aqueles que são próximos, mas essencialmente para aqueles que são nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Somos todos irmãos em humanidade, se somos todos filhos de Deus. O mestre não fez distinção. E a gente precisa acordar para isso. Então, quando no nosso trabalho em que a gente vai falar dos tempos atuais, cuja a fonte do nosso trabalho está lá na Revista Espírita, também chamado como Jornal de Estudos Psicológicos, e ele foi publicado
por Kardec no ano de 1866, no mês de outubro de 1866, há 157 anos. E o título desse trabalho, que vai servir de fonte, o título desse artigo que vai servir de fonte para a nossa atividade de hoje é: Os tempos são chegados. E acreditem, há 157 anos atrás, quando ele foi publicado, tudo que a gente vê nele é atual. Nada é passado, no sentido de que já está obsoleto. Nenhuma informação trazida está perdida. Porque esses tempos que estão sendo anunciados há mais de um século são todos pertinentes para o nosso hoje. Então Kardec começa dizendo na Revista Espírita exatamente o seguinte: que os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todos os lados, ou seja, dizem-nos os espíritos, os seres espirituais de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. E em que sentido elas devem ser entendidas, essas palavras proféticas? Qual o entendimento que a gente deve tirar disso? Primeiro, porque a gente pode dividir aqui o entendimento para a humanidade ou o público de uma forma geral, quando ele quis falar, em dois grupos: o dos incrédulos, e que naquela época para eles nada que estava sendo dito tinha importância, porque aos olhos deles era apenas uma expressão de uma crença boba, pueril, que não tinha nenhum fundamento. Mas tinha também aqueles que acreditavam, mas acreditavam de uma forma mística, às vezes até fanática, de uma maneira que achava que era algo sobrenatural e que parecia inclusive que tudo que estava sendo predito que iria acontecer era algo que estaria acontecendo em um mundo sobre o qual não existiria mais o controle nem a governabilidade do nosso Pai superior. Eles achavam que aquilo era simplesmente um desgoverno, um descontrole, um desmoronamento, ou seja, como se diz muito na questão popular, que o mundo estava acabando e que tudo que foi construído por Deus estaria desmoronando. Uma coisa nem outra. Todas as duas visões estavam erradas. A primeira porque implicava de uma certa forma, para os incrédulos, uma negação da providência divina. Então era mais fácil dizer que não acreditava, que não iria acontecer, que era loucura, porque era algo que estava sendo trazido de um Deus que para eles não existia ou que eles não davam crédito nenhum. E segundo, porque os que acreditavam achavam que aquilo não era algo que tinha lógica, que era real. Era apenas uma questão perturbadora, era uma questão desafiadora, de acordo com tudo aquilo que foi trazido por Deus na lei mosaica e que não teria nenhuma base lógica para acontecer. E esses tempos chegaram hoje. Nós vivenciamos hoje essa situação de uma forma muito clara. Vemos nos 4 cantos do planeta as situações diversas, coisas que inclusive nunca aconteceram, outras que já aconteceram, mas hoje estão acontecendo de uma maneira mais intensa, até mais desafiadora, porque é necessário dar essa sacudidela. É necessário, inclusive, de que tudo venha à tona para que depois possa se organizar. Os tempos que são chegados é o tempo exatamente da mudança
na necessidade da transformação, na necessidade do entendimento e da conscientização, que há muito tempo vem se pedindo, mas que não se coloca em prática. As pessoas têm dificuldades. Algumas não acreditam, outras não respeitam. Então, como conseguir conceber, entender e aceitar tudo aquilo que é dito pelos Espíritos? Então, meus amores, eu baixei aqui um pouquinho porque a porta está batendo para não fazer zoada. Então, é exatamente sobre isso que se fala. A lei de Deus, a sua criação, o seu gerenciamento ou gestão, enquanto ser supremo, criador de todas as coisas, de todos os espíritos, não está perdida, não está desgovernada. Apesar de nós vermos tantos seres doentes, com corações endurecidos, tudo tem um porquê e uma necessidade. Nada está perdido. E quando a gente vê isso, a gente deve lembrar que essa é uma questão de entendimento humano, com base no que se quer ou que não se quer acreditar. E por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que tudo é harmonia na criação divina. Tudo revela, de uma certa forma, uma previdência. E que não se desmente, ou melhor, que não seja desacreditada nem nas menores, quanto nas maiores coisas. Então, para a gente começar, a gente deve afastar, inclusive, essa ideia de que o que está sendo feito é porque Deus é punitivo, é porque Deus, quer se vingar, é um Deus que não é amoroso, ele é caprichoso, ele é inflexível, não concilia as necessidades, E isso não existe dentro da sabedoria divina. Os tempos são chegados porque chegou um momento em que não dá mais para esperar que os seres continuem a agir de maneira demandando atrocidades. Nós vivenciamos hoje 2 guerras no mundo, pelo poder, pelo controle, por um espaço. E isso é resultado da falta de evolução moral desses seres. E o Pai Criador tinha um tempo para que tudo entrasse na ordem. Então, nós precisamos desse sacudimento, dessa situação toda que vem acontecendo, para que tudo que é ruim, tudo que é de uma certa forma desvirtuado, venha à tona, para que seja entendido, compreendido, ajustado, organizado, para que a gente possa voltar ao eixo. Porque foi para isso que o Pai Criador criou todos os espíritos. Se chegamos aqui simples e ignorantes, que no primeiro momento a gente só tinha instinto, depois a gente veio a ter sentimentos, por que os sentimentos adoeceram? Então, os tempos que são chegados agora, a gente deve entender que é para organizar a casa. E a casa, é a nossa casa interior. A casa é o nosso íntimo, para que o exterior possa, de certa maneira, vivenciar, respirar, ser contemplado com essa organização, com essa depuração tão necessária. Então a gente pode dizer ainda aqui, com base no que está na Revista Espírita, que essas coisas que vêm acontecendo é pela necessidade da realização e
Tudo isso tem a razão de ser numa marcha geral do conjunto, ou seja, a marcha global de organização, de botar trilho nas coisas, para que a gente possa despertar. Eu lembro que dentro de uma atividade que nós realizamos na nossa casa, às quartas-feiras, quando a gente inicia o trabalho, nós lemos um texto, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos obreiros do Senhor. E os obreiros do Senhor começam exatamente falando que são chegados os tempos anunciados. Eu acredito que os companheiros que estejam aqui também ouvirão, né? Da realização de todas as coisas. E que ditosos serão aqueles que tiverem trabalhado, se movimentado na via do Senhor, para que no momento necessário, tudo que foi programado, tudo que foi esperado, esteja pronto. E ele ainda diz mais. Ele fala exatamente que ditosos serão aqueles que tiverem trabalhado com desinteresse, sem trazer prejuízo ou atrasar a obra, e que aqueles que tiverem trazido qualquer complicação, qualquer complexidade, qualquer dificuldade, também irão assumir a responsabilidade dos seus atos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vê que o nosso lindo planeta, né, o nosso lindo globo terrestre, como tudo que existe, também está submetido à lei de progresso. Então, os tempos que são chegados é exatamente esses tempos em que foram anunciados da organização de todas as coisas, para que tudo evoluísse, porque progresso é evolução. Mas é preciso deixar muito bem claro que essa evolução que se fala não é uma evolução geográfica, não é uma evolução de algo que vai acontecer só nos lugares, nas igrejas, nos templos, nos terreiros, nas casas espíritas. Esse momento é de evolução individual de cada um, e todos nós estamos sendo chamados. Tanto para o processo da evolução e depuração dos espíritos encarnados, como os desencarnados que povoam o nosso planeta. Então, esses dois progressos se surgem e marcham de maneira paralela, né, de uma forma coordenada, porque a perfeição da habitação do planeta está em relação estritamente com quem habita ele. O mundo ele não será regenerado se ele não tiver habitantes regenerados. O mundo não será um lugar de amor se os habitantes que aqui estão não respirarem amor. E digo mais.
E vamos ver agora se vocês conseguem me ouvir melhor. Me sinalizem se agora eu estou conseguindo ouvir melhor, por favor. Me ouvem bem agora? Tá ok, Eugênia? Que bom, obrigada, Lê. Que ótimo. Deve ter sido o microfone de lapela que eu estava usando. Ele pode ter acabado a bateria. Então, ótimo. Então, essa transformação, né, que vieram acontecendo ao longo... Obrigada, amores. Já sinalizaram aqui que voltou, que bom. Então, essa transformação que foi acontecendo ao longo do tempo, né, constatada pela ciência, que paulatinamente tornaram o nosso planeta habitado há alguns anos atrás, quando a gente saiu de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, melhorou um pouco mais, porque a gente saiu do tempo da barbárie, o tempo do duelo, o tempo do olho por olho, dente por dente, lembram que está lá escrito nas escrituras? E viemos para um processo de provas e expiações, mas ainda como seres imperfeitos. Então, nós fomos levados a perceber que houve um melhoramento, né? Uma diminuição da questão da situações primitivas, do endurecimento. Obrigada, Taninha, obrigada, meu amor. Tá ótimo, e ela tá no cowboy, que coisa linda. Então, a gente percebeu que isso melhorou, que foi percebido sutilmente uma mudança, um aperfeiçoamento moral da humanidade. E ela vem progredindo, né, vem desenvolvendo a inteligência ao longo do tempo. Mas se percebeu também que foi feita uma modificação, um trabalho da inteligência, mas não na mesma, eu diria assim, não na mesma condição e na mesma velocidade que o senso moral. E também, de certa maneira, no abrandamento desses costumes que se tinham enquanto nós éramos mundos primitivos. Se a gente avaliar hoje, algumas pessoas ainda mantêm essa mentalidade, essas práticas, achando que hoje ainda podem matar pela honra, matar em nome do amor, o amor, entre aspas, chamado ego, orgulho, vaidade, posse. A gente vê o número de feminicídios, que é absurdo, porque alguém acha que pode ser dono de um outro ser. A gente vê aí números assombrosos de pessoas que matam pela posse, por coisas pequenas, de pessoas que ainda acham que podem, né, diminuir a importância e o valor de outras pela questão da cor da pele. Nós percebemos também que existem outros tantos que acreditam que pessoas que vieram com necessidades porque são especiais não têm direito, não devem ser respeitadas, precisam ser ignoradas ou de uma certa maneira inferiorizadas. E nós já saímos do mundo primitivo. Por isso é necessário que esses tempos que foram já sinalizados nas escrituras, nos evangelhos, pelos espíritos, que isso aconteça para que possa se dar um basta nisso tudo, para que nós possamos vivenciar esse progresso. E esse progresso, ele vai ser feito de duas maneiras. Uma lenta e gradual, quando a gente falou da questão até imperceptível do avanço da inteligência, e a outra mudança mais brusca, aonde cada uma delas se opera com um movimento ascensional, ou seja, evolutivo dos seres, que é a evolução moral. Então, isso vai mostrar, de certa forma, o avanço da humanidade
uns trabalhando uma inteligência de maneira, né, estrondosa, com conquistas, inclusive na ciência, na tecnologia, em todas as outras áreas, ajudando bastante. Mas outras, no senso moral, que não avançou tanto. E, de certa maneira, a gente encontra ainda esses equívocos. Então, é desse progresso e é desse tempo que se fala, exatamente para que as pessoas possam despertar para essa necessidade. Porque nós estamos nos aproximando do momento em que vai ser sinalizado que a gente precisa mudar a nossa linha de entendimento, que a gente precisa alcançar todos esses valores, despertar para a importância da aplicabilidade da vivência de tudo que se vem trazendo como teoria, tudo que vem sendo trazido para a gente como conhecimento, e que muitos de nós, por uma questão de não termos avançado, ainda praticamos. Então esses tempos são chegados exatamente para que a gente deixe de vivenciar, de ver essas atrocidades que a gente vivencia, que são praticadas por corações endurecidos, por espíritos equivocados, que trazem ainda dentro de si as reminiscências e tendências, muitas vezes gritantes dentro deles, do período dos mundos primitivos. Desses espíritos, inclusive, que foram trazidos das furnas para vivenciar na terra, dando a eles a importante oportunidade de aprenderem e talvez se transformarem. Porque feita, né, essa depuração, chegado um momento em que já possa se identificar aqueles que conseguem se manter no mundo regenerado dos que não, se faça esse censo. Mas o planeta não vai ser um planeta de regeneração se os seus habitantes não acordarem para isso. Por isso a gente vivencia tantas coisas. E esse movimento, ele é progressivo. E algumas vezes ele acontece de maneira lenta e parcial, como nós já falamos. Mas ele não é limitado, né, a uma nação. Ele não é limitado a um local. Ele não é limitado a um período. Ele vem acontecendo de uma maneira global. Em todos os lugares tem espíritos reencarnando que vão ajudar nesse processo. Assim como na chegada do espiritismo, os espíritos começaram a se comunicar em vários locais do globo. E a gente precisa despertar para isso. Obrigada, meu amor. Obrigada por estar conosco, viu? Também te amo muito. E aí nós nos deparamos com essa necessidade, porque ela não é algo à toa, essa é a vontade de Deus. Os tempos que são chegados, eles estão acontecendo na nossa atualidade, na nossa realidade, apesar de tudo que a gente vê e ache como os incrédulos ou como os crentes, mas que acham que é algo que está acontecendo de maneira aleatória da vontade de Deus, que isso é o fim do mundo, isso é o começo de uma nova era, de uma era em que a gente vai ser mais feliz, porque viveremos de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, mais harmoniosa. Mas para que isso aconteça, somos nós que temos que mudar. E refletimos exatamente sobre tudo aquilo que foi dado para a gente e que nós não conseguimos internalizar. Nós não ouvimos muito, né? Como os próprios espíritos nos sinalizam na codificação, que de nós será cobrado, porque a nós muito foi dado, nós tínhamos recebido o pacote
fonte da verdade, se é assim que a gente pode chamar, do esclarecimento. E a gente sabe que aqui muito foi dado, muito será pedido. Porque à medida que a gente conhece a verdade deve nos libertar e não mais nos aprisionar. E nessa reflexão é que a gente deve entender que nada disso está acontecendo à toa. Kardec, quando sinaliza exatamente que os tempos são chegados e esses tempos são de hoje, ele sinaliza que as leis de Deus precisam ser praticadas. Assim, as leis estão gravadas na nossa consciência, estão. Mas quanta coisa boa está gravada na nossa consciência que a gente não consegue colocar em prática. Porque a gente vive a dualidade do homem velho e do homem novo dentro da gente. Quanta coisa a gente sabe que deve fazer e a gente não consegue realizar. Se o próprio Paulo dizia, já um espírito com o conhecimento, com a envergadura que ele tinha, se ele dizia que todo o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele sabia que não deveria fazer, ele ainda fazia. Então, se as leis de Deus são eternas e imutáveis, sem dúvida nenhuma, é porque também a vontade de Deus ela é eterna e constante. Ela é atemporal. E o seu pensamento, ele anima todos os seres e vem trabalhando exatamente com essa força, essa energia inteligente que ele tem para que em todos nós essa semente possa germinar e fazer brotar dentro de nós tudo aquilo que a gente tem. E a gente precisa que esse pensamento possa agir em todos nós de uma maneira conjunta no universo, como um relógio que vai batendo o seu ponteiro nas horas e ele trabalha incessantemente. Alguém está dizendo que está sem áudio. Meu volume está no máximo e a internet também está aqui, ok. Não consigo entender. Vocês estão ouvindo? Voltou? Que ótimo. Pode ser uma instabilidade da internet, viu, amores? No primeiro momento era realmente o microfone que eu estava utilizando que descarregou. Mas vamos avançar. Então, amores, Deus é a internet, tia, é isso mesmo. Obrigada. Então, Deus, ele é incansável em cuidar de nós, em trabalhar a nós, a cada um, da maneira possível para o entendimento, para acessar, o nosso íntimo e trabalha incessantemente exatamente para que a gente possa vivenciar a execução das suas leis. E porque essas leis, elas são, de certa maneira, trazidas e pelos seus emissários para povoar em todos os locais, trabalhando todos os seres encarnados e também os desencarnados, para que a gente consiga ter a condição de adiantamento moral. Porque o universo, ele tem ao mesmo tempo um mecanismo que é incomensurável, conduzindo um número não menos imensurável de inteligências. E nós vivemos um imenso governo em que cada ser inteligente, segundo Kardec, tem o seu quião de ação sob o olhar soberano do nosso Divino Pai, cuja sua vontade é que todos nós possamos evoluir e ajudar o planeta nessa evolução. Então, esse movimento progressivo para crescimento e evolução da humanidade não tem nada de
surpreendente. Ele é feito de maneira intensa, porque essa é a nossa destinação, evoluirmos e sermos felizes. E ninguém diga que não quer evoluir, porque tudo que a gente quer é o nosso melhor. E se eu não quero evoluir, eu vou me manter estacionário. E se eu me manter estacionado no mesmo projeto, a gente vai ver que lá na frente a gente vai se queixar da falta, da oportunidade, ou melhor, da falta de vontade, porque a oportunidade foi dada para a gente avançar. E nós temos os fenômenos, nós temos a ciência, né, que através dos seus fenômenos permite que a ciência sinalize esses avanços. Se a gente consegue perceber que a ciência comprova que nos aspectos de fé o ser também consegue evoluir, que a fé transforma, como o próprio Evangelho diz que a fé remove montanhas, a fé, ele ajuda o ser no seu processo de burilamento para que ele possa trilhar o seu caminho e avançar. Mas ainda tem gente também que nega a ciência. Somos incrédulos de tudo, mas nós não podemos nos deixar afetar e nem desesperançar por esses incrédulos. Quantas revelações nos foram trazidas por todos esses espíritos para que a gente pudesse entender que sim, a vida segue, que sim, existe vida após a morte e que sim, a gente pode voltar para se comunicar, para estar com os nossos. E aí a gente vai ver que é através da ciência, que é através também da religião, a gente pode progredir, a gente pode avançar para alcançarmos dias melhores, para vivermos em um local onde o ar seja mais respirável, porque em determinados momentos parece que a gente está respirando um ar pesadíssimo, porque falta o amor, porque falta a caridade, porque falta a solidariedade, porque falta a humildade, porque falta a fraternidade entre os seres. E essa fraternidade, ela precisa ser vivida e respirada no nosso universo sem nenhuma fronteira, sem nenhum muro, sem nenhum tabu. Para que assim a gente consiga viver em um mundo melhor. Os tempos são chegados de todas as coisas que foram anunciadas para que a gente possa vivenciar e assegurar o bem-estar moral da humanidade. E os emissários do Cristo não conseguem fazer nem permitir que a gente alcance isso se nós não trabalharmos em nós as nossas crenças, o nosso íntimo, as nossas vontades e possibilidades de vencermos, não o outro, de deixarmos de trilhar essa questão da competição, mas acreditar, confiar mais, apostar e, se possível, incentivar. Não vivemos num mundo em que a gente só quer puxar o tapete e tirar do outro aquilo que eu acho que só pode ser meu. Não mais. Há 2000 anos o Cristo pediu que a gente desse o próximo aquilo que a gente quer pra gente. E a gente já consegue fazer isso. Ou estagnamos no mundo da dualidade, da competição.
Criador olha a gente como crianças espirituais. Assim como acontece com um menino cuja motivação do período infantil, de um certo momento, são impotentes quando ele quer realizar determinadas coisas que não pode. Mas chega um momento que ele chega na maturidade. Então essas coisas, essa motivação que ele tinha, tá? Já não é apenas a questão do desenvolvimento da sua inteligência. A sua inteligência física, mas principalmente é necessário que a gente possa trabalhar e que esse ser tenha subsídios para trabalhar a sua evolução moral. E para que isso aconteça, é necessário que tudo que de uma certa forma, poderia destruir ou superexcitar ele, o egoísmo e o orgulho, seja tirado, seja depurado e sejam disseminados outros sentimentos e outras virtudes. E esse é um momento que daqui para frente, de um jeito ou de outro, todos nós seremos chamados a vivenciar. Aliás, já estamos sendo. Porque todos os movimentos que a gente vê têm esse objetivo de trabalharmos como sementinhas, como formiguinhas, levando uma hora aqui, uma hora ali, para um e para outro, esses esclarecimentos que estão sendo ditos para a gente, mas que alguns ainda não têm ouvido de ouvir. Que às vezes veem e não conseguem enxergar. A importância de nós olharmos todos como irmãos e filhos de Deus. De trabalharmos o respeito ao outro. E nesse período que a gente, já foi convidado, já que estamos aqui, e estamos sendo, de certa maneira, informados que vamos ser convidados a nos trabalharmos, se não nessa, mas na outra, a adentrarmos um planeta regenerado, a gente tem que se trabalhar hoje. E a gente tem que se trabalhar exatamente com a consciência que essa mudança ela precisa acontecer. Porque uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer no nosso universo. E que muitas vezes os homens ainda a elas se opõem e trabalham contra ela. Seres estão sendo encarnados no nosso planeta exatamente como a geração futura, que vem a atuar de maneira desembaraçada, tirando, ou fazendo cair o véu daqueles que ainda trabalham como escória, como os seres do mundo velho que não querem adentrar ou não permitir que esse trabalhe. E isso vai deixar de acontecer, porque o Pai Criador e os seus emissários vão estar trabalhando, inclusive, atuando em diversos locais do globo terrestre, permitindo que esses sentimentos possam animar a geração presente e que ela possa atuar com passos gigantes. Porque sim, o Pai Criador precisa que tudo isso aconteça. Então esse velho mundo de velhos hábitos, de velhos atavismos, de velhos paradigmas, de velhos entendimentos morrerá e nós só lembraremos dele como um momento da história, como os tempos que a gente lembra hoje dos momentos da era medieval, com seus costumes bárbaros, com suas crenças supersticiosas. E nós vamos vivenciar um mundo aonde vai ser muito mais tranquilo, muito mais sadio. Mas essa mudança tão radical quanto ela vem se elaborando não pode se realizar sem uma comoção, sem uma luta inevitável, sem uma profusão de ideias e de vontade para que a gente alcance esse momento. Mas algumas ideias novas ainda encontram, de certa forma, resistência, como o novo, como a mudança, também encontra em muitos seres. E a gente precisa
precisa lutar contra isso. Porque a humanidade, que é um ser coletivo, no qual operam muitas vezes várias revoluções morais em cada ser individual, vai precisar trabalhar para que isso aconteça, para que essa evolução, através dos tempos que se vem dizendo e se pedindo, possa de fato ser chegado para cada um de nós. Porque senão nós estaríamos perdendo a oportunidade da marcha progressiva da humanidade, para que a gente consiga alcançar esse resultado tão necessário, tão solicitado, tão anunciado pelo Cristo e pelos bons espíritos. Não esperemos mais. Independentemente se eu estou hoje nessa ou naquela crença, que eu trabalho e faço o meu melhor para a mudança, para a depuração do nosso planeta. A reflexão para os tempos atuais, para esse momento, é que a gente possa observar exatamente que nesse período de transformação, em que a gente busca o crescimento moral, que deve e que vai chegar para toda a humanidade, possa acontecer em todos os locais, que oremos, que vibremos, que possamos nos colocar à disposição como os filhos de Deus, sintonizando com Ele para que toda essa mudança aconteça e a gente possa vivenciar um mundo melhor, que a gente possa vivenciar ares mais leves, amores felizes, relações familiares tranquilas, para que de fato a gente consiga ter a solidariedade e a fraternidade atuando em todos os momentos. E assim, somente assim é que o amor vai reinar. Qualquer coisa diferente disso é mero equívoco. Precisamos olhar para dentro de nós, nos conhecermos. Precisamos despertar em cada um de nós o nosso melhor, para que possamos, inclusive, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor com a caridade do nosso exemplo. Porque nós não temos o poder nem a condição de transformar o outro, se não for pelo amor e pelo exemplo das nossas obras. E é disso que o Cristo Jesus espera da gente. Que tudo aquilo que foi vivido no passado como equívoco fique para trás, mas que a gente tenha consciência de que precisamos cooperar com o universo para vivermos dias felizes. Não que sejam dias felizes com conquistas temporárias, mas dias felizes de conquistas permanentes, para que a gente possa viver no amor, no respeito, da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Os tesouros, os maiores bens que a gente pode levar conosco através da eternidade, que a gente pode ser lembrado nas nossas atitudes por todos aqueles que passarem pela nossa vida e pelo nosso caminho. Que sejamos nós os agentes transformadores, porque a gente vai atuar como formiguinhas, como o pássaro que com a gotinha que pega consegue auxiliar, levando para o outro local. Como o bem-te-vi que vai tirando de uma flor e levando para outra. Que sejamos nós trabalhadores do Cristo, auxiliares do nosso bondoso Pai Criador, na grande obra de regeneração pela humanidade. Nós podemos isso, eu acredito, e eu espero que você também acredite, para que lá na frente a gente possa dizer, nós conseguimos. E eu espero que a gente possa caminhar junto nesse propósito e nesse trabalho. Gratidão por vocês conosco hoje, nessa
nessa linda sexta-feira. Que ela possa, de fato, ser também um momento transformador para todos nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigado por vocês estarem conosco e nós também acreditamos nisso, tia. Vamos fazer a nossa oração. O nosso horário chegou. Gostaria muito de ficar conversando com vocês aqui durante mais tempo, mas a gente tem um horário a cumprir. Então vamos agradecer ao nosso bondoso Deus pela confiança que Ele deposita em todos nós, pelo crédito que Ele nos dá diariamente, quando nos permite recomeçar, como soldadinhos do seu exército de amor, a cada dia, nos dando as 24 horas de possibilidade de dar o nosso melhor, de transformarmos ao nosso redor, transformando primeiramente o nosso íntimo. Que a espiritualidade amiga encontre sempre em nós a sintonia necessária para auxiliar o universo no seu processo de transformação moral. Que possamos orar por todos os nossos irmãos e humanidades, os que estão perdidos, os que estão desesperados, os que estão deprimidos, os que estão ansiosos, os que estão famintos do pão material e do pão espiritual, os que se encontram enfermos também do corpo e da alma, de todos aqueles necessitados, aflitos e sobrecarregados, auxiliando também àqueles que não conhecem o amor do nosso bondoso Pai Criador, o que não conhece o quão poderoso é a sua justiça e a sua misericórdia. Que os espíritos que trabalham em todo o nosso planeta possam de sobremaneira serem auxiliados pelas nossas humildes orações, na sustentação, no amparo, no conforto aos que estão sofrendo. E assim, agradecidos por tamanha confiança, Pai Criador, agradecidos pelas suas leis que estão gravadas nas nossas consciências, que possamos ser verdadeiros instrumentos no auxílio e no trabalho da transformação da humanidade. Que os tempos que são chegados possam fazer a diferença em nós, na luta e na busca de vivenciarmos um mundo regenerado. Abençoe a todos os nossos companheiros que aqui estão conosco. Abençoe a nossa casa de oração. Fortalece os pilares materiais e espirituais dela, para que ela seja sempre um porto seguro, para que ela seja sempre um educandário e um hospital para todas as almas que nela adentrarem. Obrigado por essa realização desse trabalho. E obrigada a vocês por toda a paciência e por toda a compreensão de estarem conosco. Gratidão, gratidão e gratidão. Um beijo no coração de vocês. Um beijo, Lu, te amo. Obrigada, Taninha. Obrigada, Malu. Obrigada, tia Cândida. Obrigada, tia Eugênia. Feliz em ter você aqui. Vone, linda, obrigada. Alda, meu amor, um abraço no seu coração. Obrigada, Del. Obrigada, Anildo e Rose. Obrigado, Neguinha. E obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Beijo no coração de vocês. Uma noite iluminada de sono reparador. E que o Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Gratidão a vocês, viu? Estamos finalizando a nossa atividade da noite de hoje.
ter esses coraçõezinhos lindos comigo aqui. Muito bom, de verdade. Obrigada, viu, amores?